Bom dia, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós estaremos introduzindo o conteúdo função exponencial. Teremos uma aula teórica para uma melhor compreensão. Então, o que é uma função exponencial? Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois, para alguns expoentes, a função não estaria definida. Por exemplo, a base igual a -3 e o expoente igual a 1/2, como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem da função para esse valor. Bom, nós já podemos perceber que função exponencial é aquela que tem o expoente. Então, nós estamos trabalhando com potenciação. Fica a dica, façam uma revisão sobre potenciação. Nós vamos precisar de todas as regras de potenciação para trabalharmos função exponencial. Ok? Bom, uma função exponencial, ela vai ter a base maior que zero e diferente de 1 para que seja possível. Bom, aqui nós vimos também que algumas restrições existem para que seja possível o nosso cálculo de função exponencial. Então, nós temos aqui os exemplos. 4 elevado a x, 1/10 elevado a x e 2/3 elevado a x. Nós temos base e expoente, base e expoente, base e expoente. Nós temos também o gráfico da função exponencial. O gráfico dessa função passa pelo ponto 0 para x e 1 para y, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Então, olha detalhes importantes. O gráfico da função exponencial sempre vai passar em 0 para x, 1 para y. 0 para x, 1 para y, tá? A curva exponencial, ela não vai tocar o eixo x, ela não toca o eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto, a função terá sempre imagem positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4, porque ele não tem uma imagem negativa. Abaixo, representamos o gráfico da função exponencial. Então, olha aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Como a nossa base tem que ser maior que zero, a nossa função, ela sempre vai ter imagem positiva. Então, aqui, ó, aqui é positivo para o y e aqui é positivo para o x. Então, nunca a nossa função terá imagem negativa. Então, olha só, ela não vai passar para o x negativo aqui, nem para o y negativo aqui. Então, ela não passa por esses dois quadrantes, ok? Continuando. Nós temos agora a função crescente ou decrescente da função exponencial. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y é igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Lembra? Base positiva, maior que 1, crescente a minha função.
Para constatar que essa função é crescente, nós atribuímos valores para o x no expoente da função e encontramos a sua imagem. Os valores encontrados estão na nossa tabelinha abaixo. Vamos dar uma olhada? Eu tenho os valores de x, vou jogar no meu cálculo da função 2 elevado a x e vou encontrar e calcular os valores para y. Então, eu atribuí para x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Muito simples. A minha função não tem 2 elevado a x, então eu abaixo 2. No lugar do x, que é potência, eu coloco menos 3. Então, eu tenho 2 elevado a menos 3. Regra de potência. Base elevado a um número negativo. Eu completo com o denominador 1, formo uma fração. Aí eu dou o tombo na fração. O número de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Quando eu dou o tombo na fração, a minha potência, que é negativa, passa a ser positiva. Aí eu calculo 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Agora, o meu x vale menos 2. Faço o mesmo procedimento e resolvo o cálculo. O meu x agora vale menos 1. Faço o mesmo procedimento e efetuo o cálculo. O x agora vale 0. 2 elevado a 0. Olha a regra. Toda base elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1. Toda base elevado a 1 é igual à mesma base. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, nós atribuímos valores para x e encontramos o valor para y. Então, nós temos os pares ordenados para x, para y, para x, para y, para x, para y e assim sucessivamente. Agora, nós vamos jogar esses pares ordenados no nosso plano cartesiano e montar o nosso gráfico. Observando a tabela, notamos que quando aumentamos o valor de x, a sua imagem também aumenta. Abaixo, representamos o gráfico dessa função. A gente aumenta o valor de x e nós vamos aumentando no cálculo o valor para y, que é a nossa imagem da função. Então, nós temos aqui os pares ordenados jogados no nosso gráfico. Então, da esquerda para a direita, crescente, aumenta, cresce. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1 são decrescentes. Por exemplo, f de x é igual a 1 meio elevado a x, é uma função decrescente. Então, olha só, para uma função onde a base é maior que 0 e menor que 1, ela vai ser decrescente. Vamos analisar aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar a função 1 meio elevado a x. Calculamos a imagem de alguns valores de x e o resultado encontra-se na tabela abaixo. Vamos calcular? Então, olha só. Vamos lá, calculando então. Monto a minha tabela, atribuo os valores de x, do menos 3 até o mais 3, e vou calcular os valores para y. A função dada é 1 meio elevado a x. No lugar do x, eu vou colocar o valor atribuído, menos 3. Bom, uma base elevado a um número negativo, eu tenho que dar o tombo na fração. Como aqui eu não preciso completar com o denominador 1, porque já é uma fração completa, eu dou o tombo. O 2 vai para cima, o 1 vai para baixo. 2 dividido por 1 é 2. A potência que é negativa passa a ser positiva. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2,
8. Então, eu tenho o valor para x e descobri o valor para y. É o meu primeiro par ordenado que eu vou jogar no meu gráfico. Agora, o x vale menos 2, mesmo procedimento. Dou o tombo na fração, 2 dividido por 1 é 2, 2 ao quadrado, 4. Substituo o x agora por menos 1, 2 elevado à potência negativa, dou o tombo na fração, divido 2 uma vez, é 2. Substituo agora por 0, por 1, por 2, por 3 e efetuo o cálculo. O que nós podemos notar? Que nós atribuímos valores para x e encontramos valores para y. Montamos, assim, os nossos pares ordenados. Notamos que para essa função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem. Desta forma, constatamos que a função f de x é igual a 1 meio para x, é uma função decrescente. Então, olha só, aumentamos valores para x, os valores de y vão diminuindo, então nós temos uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico dessa função. Note que quanto maior for o x, mais perto do zero a curva exponencial fica. Olha que detalhe interessante. Então, nós jogando os pares ordenados no nosso gráfico, unindo esses pontos, nós vamos ter uma função decrescente. Da esquerda para a direita, ela decresce, ela diminui, ok? Bom, nós temos ainda que estudar a função logarítmica, só que nós vamos estudá-la mais lá na frente. Mas o que é essa função logarítmica? Logarítmica é a função inversa da função exponencial. A inversa da função exponencial é a função logarítmica. A função logarítmica é definida como f de x é igual a log de x na base a, com a real positivo e a diferente de 1. Primeiro ano, então essa foi a parte teórica sobre o nosso conteúdo de função exponencial. E como tarefinha de casa para essa semana, que é uma semana de estudo, eu espero que vocês pesquisem, estudem mais um pouquinho sobre a parte teórica e realizem exercícios referentes ao nosso conteúdo, que é função exponencial. E qualquer dúvida, estarei no privado aguardando vocês, ok? Um abraço e até a próxima.